Olá pessoal, bem-vindos a mais uma etapa do nosso desafio de Zerando os Pontos Cegos. Meu nome é Luiz Alberto, atuo como Business Designer na InfoAdvisor Associates e vou estar aqui conversando com vocês sobre o tema Neurociência Cognitiva Parte 2. Como vocês sabem, a gente dividiu esse tema em 6 partes, porque a gente incluiu vários exercícios a fim de facilitar o entendimento de vocês e, dessa maneira, essas partes ficaram melhor dimensionadas. Nessa etapa especificamente, a gente vai falar sobre arquiteturas cognitivas. Então, pessoal, no início de cada módulo, nós sempre apresentamos esses 5 conceitos que fundamentam todo o nosso desafio de Zerando os Pontos Cegos. O primeiro dele é a neurociência cognitiva. E a gente sabe o que ela trata, né? Ela trata do pensamento, da memória, da linguagem, da dinâmica do aprendizado, a partir do estudo das nossas percepções, das nossas motivações, das sensações e etc. E o que a gente quer aqui, o que a gente está provocando aqui? A gente está provocando o seguinte: será que a gente podia pegar toda essa neurociência cognitiva que atua aqui na dinâmica do nosso aprendizado e aplicar essa neurociência cognitiva no aprendizado corporativo? Será que a gente pode criar uma estrutura similar aqui, corporativa, para fazer dela uma extensão da nossa dinâmica de aprendizado, do nosso capital intelectual, e assim aproveitar aqui a sinergia de colaboração de todas as partes interessadas? Isso é super interessante, né, pessoal? Vamos tentar fazer isso e conversar sobre isso aqui durante o nosso desafio. Ponto cego. Pessoal, vocês já viram aí que o ponto cego é a nossa incapacidade de rastrear um elemento do negócio. Às vezes a gente convive, né, com um elemento de negócio e não sabe da origem dele. E isso pode durar anos, porque eu já estava aqui quando eu cheguei, faz parte do meu cargo, o meu gerente pediu para fazer assim, e aí a coisa fica complicada, porque isso vai atrapalhar bastante na tua produtividade, na tua tomada de decisão, no seu diagnóstico. Tem tudo de ruim. Então, quando vocês perceberem que existe o ponto cego, para tudo e vamos tentar saber da onde aquele ponto cego surgiu e aí eliminar. Não vai ser mais ponto cego. Eu sei exatamente qual foi a origem dele e como ele chegou até aqui, e aí agora eu estou muito mais seguro, né? Muito mais poderoso em relação à gestão do meu negócio. O que é alienação corporativa? Pessoal, é a falta de curiosidade, é assim, eu estar conformado em conviver com aqueles pontos cegos ali de alguma maneira. Não pode. A alienação corporativa é assim uma coisa, tudo de ruim, é uma perda de produtividade diária, é uma torneira de desperdício. Então, é o seguinte: eu preciso sim ser curioso, eu preciso sim dominar o meu contexto, eu dominar o meu processo, eu dominar a minha unidade organizacional. Enfim, eu preciso seguir aquela política de ponto cego zero. Para eu poder aproveitar todos os meus recursos, explorar o potencial de todos os meus recursos, eu tenho que ter um baixo índice de alienação corporativa. Luiz, eu consigo realmente zerar? Eu consigo encontrar uma empresa com alienação corporativa igual a zero? Não. Isso é muito difícil acontecer. O que a gente pode fazer, sim, é batalhar para poder ter esse índice aqui o mais baixo possível. Mas é muito difícil eu conseguir ter um índice de alienação zero. Seria preciso assim, uma política muito bem definida, um compromisso de todas as partes interessadas com essa política, um acompanhamento, e uma vez que a gente sofre transformações diariamente, e isso aí muda muita coisa, essa dinâmica às vezes não permite que a gente realmente zere esse índice. Mas é possível? Vai depender da motivação de todas as partes interessadas. Ok. Vamos falar sobre o Business Design, né? A gente tem falado desde o início de todos os módulos, quando a gente explora isso daqui, que o Business Design é um jogo, né? É como se fosse um Lego. E o que o Lego faz? O Lego te apresenta aí centenas de peças para você montar o que você quiser. Então, ele te dá as peças. Agora, como você vai configurar o que você vai construir, isso aí já é problema seu. No Business Design não é diferente. A gente tem várias peças, né, que a gente tem falado desde a primeira publicação aqui. A cada peça a gente tem um entendimento melhor, né, do nosso negócio, mas é muito importante a gente ter o maior volume de peças possível e entender o papel de cada peça.
cada ponto cego que você tem é uma peça a menos, porque você não entende qual é a missão daquilo ali, qual é o propósito daquela peça, você não sabe qual é a origem dela. Então é muito importante a gente sempre aumentar o volume de peças para trabalhar com business design. É sempre importante a gente entender os contextos, a gente entender como todos os elementos daquele contexto interagem e como é que eles podem trabalhar. Assim a gente vai poder configurar modelos e planos de negócios altamente competitivos e lucrativos. Ok. E a neurociência cognitiva aplicada ao business design? Justamente isso é o nosso desafio, pessoal. A gente vai estar olhando, né, o nosso aprendizado e vamos tentar aplicar a neurociência cognitiva que foi aplicada ao nosso aprendizado ao aprendizado corporativo, ao business design. É isso que a gente vai estar mostrando para vocês, o quanto é importante o papel da neurociência cognitiva corporativa no aprendizado corporativo. E isso vai resultar em quê? No aproveitamento da sinergia entre a arquitetura cognitiva humana e a arquitetura cognitiva corporativa. É para lá de interessante, pessoal. Vamos dar uma estudada nisso. Uma arquitetura cognitiva é um conjunto de qualificações que pode expressar a capacidade de um colaborador poder atuar num determinado contexto, explorando todo o seu potencial, né, visando aí obter o melhor desempenho. Mas, por trás disso, ainda existe um propósito estratégico em relação a uma arquitetura cognitiva. É o seguinte, na verdade, ela representa um mapeamento do know-how corporativo. Quando você vê aí um dicionário de arquiteturas cognitivas, colocar esse dicionário na mão, você está colocando na mão o know-how da empresa. É tudo aquilo que a empresa precisa saber para poder executar a missão do seu negócio, a visão do seu negócio, enfrentar os desafios do seu negócio. Isso aí não tem preço, pessoal. O RH é o grande guardião desse mapeamento do know-how. É o grande promotor do mapeamento do know-how. Até porque esse know-how ele não é um negócio definitivo. Ele não é uma coisa que você define uma vez e vai durar para sempre. Não é. Ele é um documento vivo. Então, à medida que forem surgindo novas transformações organizacionais, a gente vai estar revendo sempre o nosso know-how e a gente vai estar revendo sempre as capacidades, as inteligências, as habilidades e o perfil comportamental que caracterizam aqui a configuração das arquiteturas cognitivas. Vamos ver como é que a gente fez isso. Vamos conversar agora sobre a configuração da arquitetura cognitiva. Uma arquitetura cognitiva ela possui 4 camadas. A primeira camada é do mindset, quer dizer, do mindset do negócio, né, que é o perfil comportamental. A segunda camada de habilidades cognitivas, a terceira camada de capacidades corporativas e a quarta camada de inteligências corporativas. É muito importante, pessoal, vocês entenderem o seguinte, que o que faz o sucesso, o responsável, o verdadeiro responsável pelo sucesso de uma configuração de uma arquitetura cognitiva é o volume de peças que você tem para poder configurar. Ou seja, para cada uma dessas camadas existe um dicionário com várias instâncias, com vários perfis, com várias habilidades, com várias capacidades, com várias inteligências, para que você possa ser flexível o suficiente para poder agrupar todas essas qualificações em todas essas camadas para poder atender uma demanda de qualificação de um projeto, de um processo, de qualquer outra coisa que venha a demandar aí qualificação. Então é muito importante que vocês entendam isso. O business design diz respeito a isso, a você participar de um jogo onde você configura várias peças para buscar a melhor solução. E quando você tem poucas peças, você passa a ter um pouco mais de dificuldade em relação a isso. Então é muito importante pensar o que está dando suporte a toda essa configuração do design da arquitetura cognitiva são os dicionários de cada capacidade, de cada camada dessa daqui, para poder atender então o teu exercício de configuração. O próximo passo, pessoal, é a gente então
proceder à modelagem de qualificações, ou seja, nós temos que criar um modelo, essa aqui é a ideia, para representar essas qualificações da melhor maneira possível, de uma maneira que não fique burocrática e seja viável de ser executada, né, de ser aplicada no nosso dia a dia. Então, vamos começar por um modelo aí que foi consagrado durante muito tempo, que foi o modelo de design de competências, né? Um modelo referência para gestão por competências. E, como vocês todos ouviram falar nessa época, eles começaram com o chá, né? Modelando conhecimento, habilidade e atitude, que está representado aqui pelo nosso mindset. Ok, e é um modelo que funcionou durante muito tempo. Tinha suas desvantagens? Tinha. Aquela desvantagem que eu acho assim mais significativa é que a competência nunca era contextualizada. Ela era definida de uma maneira isolada e depois ela era demandada aí pelos processos, pelos projetos, pelas redes neurais e etc. E isso aí, de certa forma, era um negócio meio esquisito, porque ela, para atender todo mundo, ela acabava não atendendo ninguém. Então, isso aí era muito chato. A outra desvantagem que eu percebi é que, se você só trabalhar com conhecimento, habilidade e atitude, você deixa de tentar descobrir o que o colaborador ou o candidato à sua empresa ele realmente fez com aquilo. Porque não adianta o cara apresentar um tremendo currículo com mestrado, doutorado, pós-doutorado, quando você pergunta para ele o que ele fez com aquilo, ele ainda não trabalhou, não fez nenhum projeto, não conseguiu fazer nada com aquilo ainda, e quando ele entrar na sua empresa ele não vai fazer nada, porque ele não vai ter experiência para fazer. E você vai estar pagando, sim, um salário compatível com o que ele escreveu lá no currículo, que é pós-doutorado. Então, mas em termos de desempenho, em termos de valor agregado, ele não vai poder colaborar muito com você. Então, esse método aqui do design de competência que fica no chá é um negócio bastante arriscado. Mas algumas empresas ainda dentro desse modelo, né, procuraram estender as qualificações, né, a definição de qualificações de outras dimensões, né, da competência, do tipo experiência, desempenho, reputação, cognição. Aí sim, aí a coisa começa a ficar mais completa, né, em termos de especificação das qualificações de um cara. Então, quando você olhar aquilo ali, opa, eu já posso conhecer melhor, posso rastrear melhor aquilo que ele já fez, onde ele trabalhou, quais foram os projetos que ele participou, se ganhou algum prêmio, se publicou alguns artigos. É muito interessante isso daí. E ainda mais se a gente fizer o seguinte: se a gente conseguir definir os níveis de proficiência dentro de cada dimensão da competência, né? Trainee, júnior, pleno, sênior, para poder medir, porque isso aqui, pessoal, é uma coisa que tem que estar muito bem equilibrada, mas equilibrada não é no sentido de todos terem assim, o mesmo número de qualificações, e sim uma correspondência. Por exemplo, ele teve conhecimento, ele teve condição de aplicar esse conhecimento, obteve experiência, desenvolveu muitas experiências, obteve uma habilidade, aplicou essa habilidade, obteve um melhor desempenho. O melhor desempenho levou ele a uma melhor reputação. Uma melhor reputação significa que ele teve um bom aprendizado a respeito daquilo. Então, publicando aqui livros, publicando artigos e tal, enfim, aumentando a rede de relacionamento dele e sendo reconhecido pelo mercado. Então é muito interessante isso, é você ter correspondência entre as dimensões, não trabalhar de uma maneira isolada. Isso aqui é um sistema em equilíbrio, mas um equilíbrio inteligente, né? Um equilíbrio com base em relações de causa e efeito. Então, tem muita gente ainda trabalhando por gestão por competência, e isso aqui é um modelo muito interessante de representação de qualificações. Vamos falar agora sobre um outro modelo em que a gente está tentando aí eliminar essas deficiências do modelo de gestão por competências, né, que é a falta de contextualização e a rastreabilidade, né, dos conhecimentos, né, das habilidades dos colaboradores. Então, o que a gente procurou fazer aqui? A gente está definindo um modelo para o design das capacidades corporativas. É um modelo mais completo, em que a gente mapeia todo o contexto no qual
a gente está querendo abordar as qualificações. A gente não traz só as competências, até mesmo porque às vezes é necessário em um determinado contexto você trabalhar com uma ou duas competências e tal. Então a gente traz para uma capacidade, por exemplo, capacidade de fazer um inventário de dados e processos de tratamento de dados. Então, pode ter várias competências aí inseridas nesse contexto. Então, quando você pega, principalmente, né, o exemplo que eu dei foi de uma rede neural corporativa. Então aí você pega tudo. Qual é o contexto dessa rede neural? Recursos operacionais, os ativos intangíveis, as competências, as práticas de trabalho que fazem parte dessa rede neural, as rotinas, né, corporativas que fazem parte dessa rede neural, estruturas organizacionais, tecnologias digitais, enfim, tudo aquilo que for necessário que o colaborador aprenda para poder ser capaz num determinado tema, né, numa determinada rede neural que ele precisa aprender. Aliás, isso aí é uma coisa que está acontecendo muito agora. Todo treinamento todo design de atividade de treinamento que a gente está liberando, todos eles têm uma rede neural como referência. Nenhum deles, na verdade, o que a gente quer é o seguinte: quando o cara sair do treinamento, ele sente na mesa dele e seja capaz de executar alguma coisa. Ele não pode só aprender a competência em alguma coisa, mas sem um contexto de aplicação. Aqui não, aqui a gente dá o contexto de aplicação. Quando o cara sai do treinamento, ele tem que ter aprendido a rede neural que foi base daquele treinamento. Isso aí é uma coisa estratégica, né? Para agregar valor ao investimento que a gente está fazendo. Então, com a capacidade, a gente foi capaz de contextualizar as competências. Então, ela faz parte de um contexto aqui em que a gente vai estar olhando várias outras referências e aí sim vai poder entender o que completa, o que expressa as qualificações de uma determinada capacidade. E é muito interessante, aí você vai ver então qual é a importância, quando eu falo lá do know-how da empresa, né, know-how corporativo, você vai ver o que significa uma capacidade corporativa, é uma unidade de know-how. Né? Na verdade, você pega ali, deixa eu medir o meu know-how, vai olhar as capacidades que você tem, mapeadas, né, ali direitinho. Então é preciso que esteja bem completo, né, para que você possa definir aí um programa de desenvolvimento bastante robusto e de grande valor agregado por colaborador. Então repara, apesar de eu ter aqui um modelo de capacidade corporativa e nele está inserido a competência funcional, eu não vou abrir mão do modelo de competência não. Eu vou trazer também aqui o modelo de competência para cá, porque esse modelo daqui é muito interessante. Quem investiu nele sabe que pode estar, apesar das adversidades, aí, das dificuldades em função que eu citei aqui, mas alguém pode ter encontrado uma solução. E aí é importante, mas em termos de especificação, modelo de especificação de qualificação, pô, é show isso daqui. E depois a gente passa por uma coisa mais completa. Então a gente vamos trazer essa herança aqui para dentro do design de capacidade corporativa e, na certeza, vamos conseguir fazer um ótimo trabalho de modelagem. Vamos mostrar então 2 exemplos que eu selecionei lá do ecossistema de aplicabilidade da jornada de valor de privacidade e segurança da informação. A gente mostrou isso em algumas publicações anteriores, se vocês puderem resgatá-las, é importante. Então, vamos primeiro explicar a estrutura, né, de uma capacidade, as suas dimensões. Aqui a gente vai colocar todos os recursos utilizados nessa capacidade, os ativos intangíveis envolvidos, as competências envolvidas. Lembra que eu falei que poderia ter mais de uma competência envolvida? As práticas de trabalho, aqui as rotinas que vão constituir a rede neural que a gente está querendo abordar, que é o contexto da capacidade, as estruturas organizacionais envolvidas, né, nesse contexto e as tecnologias, né, envolvidas nesse contexto. Repara que o modelo é bastante completo. Para você ser capaz de fazer um inventário de dados e processos de tratamento, é importante que vocês tenham todas essas qualificações aqui distribuídas aqui nessas dimensões da capacidade. Agora, isso é fácil de fazer? Não, não é fácil de fazer e eu recomendo até que vocês não tenham como objetivo fazer um mapeamento completo da capacidade em termos de qualificações. Comecem com as essenciais, com a que você sabe, com as mais importantes. Depois, ao longo do tempo, vocês vão submetendo esse modelo a outras pessoas
que vão ter outras experiências, outras maneiras de ver e vão acrescentando aqui as qualificações identificadas. Por exemplo, você pode conversar com o pessoal de RH, com o pessoal de marketing, com o pessoal de TI, com o pessoal do jurídico, e eles vão ter outras visões a respeito das qualificações e vão estar inserindo aqui sim no teu modelo. Isso é muito importante. Repara, pessoal, quando a gente está definindo esse modelo de capacidade, a gente está querendo criar uma representação do know-how corporativo. O que a gente quer aqui é definir um padrão para que isso seja referência para mim lá na frente. Ou seja, se eu quiser treinar alguém nessa capacidade de inventário de dados e processo de tratamento, eu vou estar olhando para aqui, vou definir um plano de desenvolvimento a partir da especificação da capacidade dele, porque esse aqui vai ser o meu padrão. Então, é muito importante que a gente pode fazer até de uma maneira mais devagar, a gente não vai ter pressa, mas que a gente chegue a um nível de especificação o mais completo possível, para que a gente não deixe nenhuma lacuna aí. Isso, pessoal, é business design. Eu estou aqui pegando as minhas peças e colocando aqui as minhas peças para construir um modelo de capacidade que vai atender aqui o meu tema, né? Minha rede neural de inventário de dados e processos de tratamento. Isso é muito interessante. Repara que aqui eu ainda posso explodir, né? De acordo com aquele modelo de competências lá. Então, as pessoas vão começar a falar a mesma linguagem. Olha só a participação aqui da neurociência. Ela vai facilitar o aprendizado, porque vai dar um mapa da estrada do aprendizado. Ela vai estar trabalhando uma linguagem, né, de qualificações. Repara, a capacidade, pessoal, é a menor unidade de know-how que a gente tem na empresa. Então, quando eu estou definindo aqui essa unidade de know-how, eu estou tentando estabelecer uma mesma linguagem na empresa, em termos de execução do processo dela, né, de alcançar os objetivos de missão, visão e etc. Então é muito importante, vocês estão vendo aqui uma interação entre a neurociência, né, preocupada com o aprendizado, com a criação de uma linguagem universal em termos de qualificação, né, em termos de know-how, e estamos vendo aqui o business design na configuração e construção de capacidades em privacidade aqui no caso, né, mas de capacidades corporativas. Então é muito importante vocês começarem a exercitar isso para não ficar para trás, né, pessoal? Isso aqui vai te dar uma vantagem competitiva muito grande, que vai permitir que você mantenha lá os colaboradores super afinados em relação à realidade, né, do negócio. Aqui tem um outro exemplozinho, que é a capacidade de postura de segurança, lá do ecossistema de proteção da mesma jornada de valor da privacidade e segurança da informação. Aqui a gente está mostrando também o que essa capacidade de postura de segurança quer dizer. Quem é que vai ter que ter essa capacidade? A equipe vermelha? A equipe de segurança da informação? Quem é que vai ter que ter? Mas quem tiver vai ter que ser treinado nisso daqui. Uma outra coisa importante, pessoal, é que para cada qualificação dessa aqui, você precisa ter uma estratégia de treinamento, uma estratégia de desenvolvimento. E além disso, quando, por exemplo, você receber um colaborador de fora que traga essa capacidade descrita aqui no seu currículo, você precisa ter um método de verificação da capacidade também. Então você vai ter que ter, além de ter um plano de treinamento para poder colocar o colaborador aqui bem afinado, você também tem que ter um plano de validação dessas qualificações, para quando ele vier de fora, ou ele quiser fazer alguma autoavaliação, poder então estar executando esse plano aí de validação. É muito interessante, né? Então vamos lá, vamos começar a utilizar essas capacidades então, e eu vou mostrar para vocês no final da apresentação um exemplo dos dicionários. Lembra que eu falei deles? Existe um dicionário de capacidade também, vou mostrar para vocês o dicionário de capacidade, e vai existir um dicionário de inteligência, de habilidade, de perfil, tudo isso são peças que a gente vai estar colocando num só lugar para facilitar aí o enquadramento da qualificação de vocês, para ficar um negócio bastante afinado, né? E garantir que qualquer pessoa que vai fazer esse exercício vai obter os mesmos resultados, porque vai estar aplicando a mesma metodologia. Isso é neurociência, né?
construir uma linguagem comum, né, com as pessoas que estão exercitando o aprendizado. Só para lembrar, a gente agora vai estar fazendo um exercício mostrando para vocês um exemplo da arquitetura cognitiva do DPO, do Data Protection Officer, né, uma das profissões mais demandadas atualmente. Então a gente vai mostrar como é que foi o enquadramento, né, das qualificações em todas as dimensões da arquitetura. Lembrando mais uma vez do nosso desafio, que é de zerar os pontos cegos, né? Então você vai ser capaz de explicar o porquê daquela qualificação, o porquê ser treinado numa determinada qualificação e uma ação da neurociência direto, né? Porque lida com o aprendizado, lida com o pensamento da gente, lida com o comportamento, lida com a criação de linguagem. Então, é direto uma aplicação da neurociência no business design. Isso é muito importante vocês entenderem sempre o contexto que a gente está tentando trazer para vocês. Então, como é que essas qualificações aqui foram enquadradas, né? Na verdade, a gente não pode esquecer que a gente está fazendo isso com base em todas aquelas referências lá da dinâmica de valor. Lembra que a gente trouxe todos aqueles mapas e etc? Pois é, a gente vai estar usando aqueles mapas aqui para poder, então, analisar o mapa e abstrair as qualificações que forem necessárias e torcer para que elas existam nos dicionários, né, para poder você fazer o enquadramento. Se não existir, você inclui e procure sempre ter um dicionário bastante assim completo, né, para facilitar o teu enquadramento. Então está aqui o que a gente está escrevendo para a arquitetura cognitiva do DPO e espero que isso facilite de alguma maneira. Porque, imagine, hoje, como essa é uma profissão nova, eu imagino os RHs das empresas terem muita dificuldade na contratação do DPO. Então começa a se ter um efeito papagaio, né? Alguém disse que ele obteve uma determinada certificação e a empresa resolve apostar naquela certificação, embora não entenda nada sobre aquela certificação. Ela não sabe qual é o impacto que aquela certificação poderia ter no desempenho do DPO. E nem sabe se aquela ali é a mais indicada. Então, mas como ela também não sabe como contratar, como ela não tem uma referência para poder contratar o DPO, ela vai estar embarcando nessa, ela vai confiar, talvez confiar em outras capacidades que ela perceba no currículo do DPO, e aí a coisa fica assim meio duvidosa, né? Você vai torcer para que tudo dê certo. Mas tudo bem. O importante é a gente ter, sim, uma referência na contratação, uma referência para poder desenvolver, uma referência para poder validar aquilo que você está recebendo no currículo de um candidato à tua empresa, ou até mesmo para você avaliar aí a trajetória profissional, a trajetória de crescimento dos teus colaboradores, né? Isso aí é muito legal. Bem, pessoal, espero ter dado uma ideia aqui bem assim, clara da aplicação de todas aquelas capacidades que a gente viu lá, né? E agora você vai estar vendo como é que é a dinâmica disso aí na nossa cabecinha. Como é que começa esse negócio daí? Então é o seguinte, olha, eu tenho todas as camadas lá da arquitetura. Então essas camadas, pessoal, elas não trabalham sozinhas. Aqui tem vários exemplos, né, dentro da roda. Então elas trabalham de uma maneira integrada. Isso aqui é uma engrenagem. Então o núcleo dessa engrenagem são todos os nossos ambientes, né? Os nossos ambientes de gestão de negócios, que nós vimos nas publicações anteriores, né? Esses ambientes de gestão de negócios também não trabalham isolados, eles trabalham segundo uma relação de causa e efeito, cada um passando um bastão para o outro. Quer dizer, quando algum ambiente de gestão de negócio não tiver cumprido com a sua missão, vai parar aqui, emperra toda a engrenagem, porque uma coisa, ele tem que fazer o dele passar, é causa e efeito. Se alguém não cumprir com a sua obrigação aqui, a engrenagem emperra. Então, eu tenho aqui, essa é a minha realidade, né, dos C-levels, dos gerentes, dos gestores, etc., dos líderes. Então, eu tenho aqui as atividades que cada um executa, né, importante, que é da onde eu extraio as minhas qualificações, e eu tenho as questões. Então, na cabeça das pessoas, dos colaboradores, eu vou ter essa engrenagem aqui rodando com todas essas qualificações para poder atender, então, as questões, né, que foram geradas pelas atividades dentro de cada ambiente de gestão de negócio que a gente coloca aqui.
essa é mais ou menos a dinâmica, né? E é importante ter esse modelo mental para você ver mais ou menos como é que a coisa acontece. Mais uma vez, eliminando o ponto cego, a gente não tem ideia de como a coisa acontece, né? O RH não falou para a gente que dentro da nossa cabecinha eu estou sendo preparado para seguindo um determinado modelo mental, se é que tem um. Então, se você não tiver um modelo mental, esse daí é um bom exemplo para você poder, então, acreditar que quanto melhor o aprendizado, quanto melhor a aplicação da neurociência, gerando novas linguagens, influenciando no nosso comportamento, influenciando na nossa memória, influenciando na criação, né, dessa linguagem comum, universal, que a gente está querendo criar aqui. Como eu prometi lá atrás, vou dar aqui uma amostra, né, dos dicionários de qualificações que apoiam normalmente o enquadramento, né, das mesmas na construção de arquiteturas cognitivas corporativas. Vale lembrar que esse dicionário de qualificações é uma das principais ferramentas da neurociência, né? Como ela estabelece o fluxo de conhecimento tácito para explícito. Ela coloca tudo em dicionário para você poder aproveitar toda essa experiência coletiva, né, essa inteligência coletiva, e utilizar a arquitetura cognitiva corporativa como uma extensão da arquitetura cognitiva humana. É muito interessante. Então, vale a pena a gente relembrar que quanto mais completo for o dicionário, maior vai ser a sua capacidade de enquadramento, melhor vai ser a abstração que você vai fazer das qualificações para poder aí, atender às demandas de uma determinada arquitetura, né? A gente está falando, pessoal, de integridade, né? Então, se isso aqui vai colaborar para a gente definir bem a nossa uma unidade de know-how, né? Que cada capacidade é uma unidade de know-how, é muito importante a gente fazer isso aí da melhor maneira possível, porque lá na frente vai se transformar em uma vantagem competitiva. Vamos começar a fazer então um tour pelos dicionários de qualificações. Olá pessoal, bem-vindos ao dicionário de perfis comportamentais. A maior aplicação desse dicionário é dar um suporte à configuração das arquiteturas cognitivas corporativas. Então a ideia aqui é ter o máximo de instâncias possível, né, para que esse dicionário fique bem completo e para facilitar o seu enquadramento naquilo que você está buscando. Então vamos dar alguns exemplos aqui de como é que a gente criou esse dicionário, né? Então, por exemplo, para cada instância, né, e aqui a gente está falando de um perfil de inovador, a gente definiu as características comportamentais, os pontos de investigação, que é o ponto de validação dessa qualificação, um roteiro de investigação, né, abordando contexto, ação e resultado, e, finalmente, instrumentos de qualificação, questionário, entrevistas, jogos de empresa e etc. Para a gente poder saber como é que a gente vai fazer isso, né? Não só o desenvolvimento, mas também a validação. E aqui a gente coloca aqui as principais características de um perfil inovador, para que vocês possam aí ter uma ideia, né? Ah, peraí, esse cara é inovador, mas como é que eu vou definir isso? Como é que eu vou provar que ele é inovador? Dessa maneira. O que você vai ter que investigar? Dessa maneira. Então, repara, pessoal, não é um trabalho fácil, não é um trabalho que você vai fazer da noite para o dia, mas é um trabalho super necessário, mais uma vez, para eliminar ponto cego. Porque se você perguntar, olha, pedir, né, para as pessoas, escreve aqui o que você pensa, o que seria alguém com um perfil de inovador. Aí você vai ter surpresa, porque cada um vai escrever uma coisa diferente e alguns não vão nem escrever. Então, porque é fácil definir isso? Não, não é fácil. Você precisa aqui de um grupo de trabalho bastante experiente e especialista, né? Envolve psicólogo, envolve aqui pedagogo, envolve um monte de competências, né, que vão te ajudar a definir aí direitinho qual é o perfil. Mas não se apresse. Se você não tem nada disso já definido na sua empresa, vai fazendo devagar aqueles que você acha que vai ter maior demanda, né? Vão me perguntar
sobre isso daqui. Vamos abordar esses perfis, porque esses perfis aqui são muito necessários em algumas redes neurais significativas, né, que representam mais aí a competitividade da empresa. Então, vá por aí, defina prioridades, e aí comece pelas suas prioridades. Vamos abordar um outro aqui, um líder, né, inovador. Um líder vai ter que ter essas características, um visionário, e aí a gente vai definindo aqui, né, todos os perfis que a gente acha que merecem aqui alguma prioridade da gente. Então, pessoal, é muito importante que a gente sempre trabalhe com dicionário. Dicionário é sinônimo de neurociência. Aqui significa que todo mundo está colaborando, todo mundo está transferindo o seu conhecimento tácito, e isso vai expressar vai deixar algum legado, né? Que vai viabilizar aí a configuração do nosso know-how, permitir a gente especificar o nosso know-how, poder compartilhar, e mais do que compartilhar, poder desenvolver esse know-how e poder validar esse know-how. É muito interessante. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao tour pelo Dicionário de Habilidades Cognitivas. As habilidades cognitivas representam a segunda camada na construção das nossas arquiteturas cognitivas. Então é muito importante a influência desse dicionário na perfeição, na precisão e na garantia da integridade do enquadramento da qualificação na habilidade cognitiva correta. Então, eu vou colocar aqui alguma amostra, né, uma pequena amostra das habilidades cognitivas, mas não vou estar esgotando, né, o volume de habilidades cognitivas que são importantes para a gente. É só para vocês terem uma ideia do como a gente trabalha e como a neurociência aplicada ao business design trabalha. Ok, aqui vão estar algumas, eu conceituei aqui vão estar algumas habilidades, então vou apresentar, isso é somente uma amostra, mas depois vale a pena dar uma pesquisada sobre outras habilidades que, porventura, sejam mais peculiares, né, no contexto do seu negócio. Olá, pessoal, bem-vindo ao tour pelo Dicionário de Capacidades em Privacidade e Proteção de Dados. Antes de mais nada, eu queria só mostrar para vocês a jornada de privacidade para vocês entenderem como as capacidades foram identificadas, né, e especificadas, cada uma dentro do seu ecossistema aqui, dentro do estágio do ecossistema que representa a jornada de valor. Ok, pegamos aqui um ecossistema de governança e identificamos as capacidades e classificamos essa capacidade como sendo desejável, como sendo necessária, exigida, essencial e distintiva, para que vocês possam avaliar a relevância de cada uma, né? Então aqui apresentamos várias, né, capacidades aí dentro de cada estágio, né, dentro de cada ecossistema da jornada de privacidade, e aqui a gente abriu, né, agora cada capacidade, né, especificamos direitinho aí, cada capacidade em todas as dimensões, para que vocês possam ter uma ideia completa do que a gente está falando, né, do contexto de cada capacidade. Isso aí vai ser muito interessante. Então é claro que a gente não esgotou as capacidades, estão colocando algumas para que vocês possam ter uma noção do trabalho que é realizado para a gente poder fazer um bom dicionário e permitir um bom enquadramento, um enquadramento mais preciso quando for necessário. Olá pessoal, bem-vindos ao tour pelo Dicionário de Inteligência Corporativas. O Dicionário de Inteligência Corporativa dá suporte à quarta camada da arquitetura cognitiva, então escolhemos aqui algumas inteligências para vocês poderem ter uma noção de como seria a formatação, né, a especificação da inteligência para que ela possa ser usada no enquadramento de possíveis qualificações. Então, vamos falar primeiro sobre a inteligência de negócios. A formatação que a gente escolheu foi abordando todos os ambientes de gestão de negócios. Já vimos isso lá em alguma das publicações anteriores. Então, vocês vão poder ter uma boa noção da influência da inteligência de negócios em cada estágio do ambiente de gestão, em cada ambiente de gestão de negócios da empresa. Isso dá uma segurança muito grande, você vê qual é o grau de influência daquela inteligência no negócio como um todo, e vai fazer parte assim, de um exercício contínuo, né? Porque
na verdade, esses fatores de inteligência que estão especificados aqui, eles podem mudar em função das transformações organizacionais. Então, a gente tem que estar sempre com de olhos bem abertos em relação a isso, para a gente poder, então, sempre atualizar os nossos modelos e planos de negócio e ter sempre a inteligência em dia, né? Os fatores de inteligência em dia. Aqui uma outra inteligência competitiva, segue a mesma configuração. Aqui uma outra inteligência social e vai por aí, né, pessoal? Então, em termos de dicionário de inteligências corporativas, é muito importante investir nesse dicionário para todas as inteligências corporativas, porque elas realmente são muito demandadas e você não vai conseguir fazer um trabalho preciso e isso pode prejudicar a integridade de toda a configuração da arquitetura cognitiva. Então, pessoal, terminamos mais uma etapa do nosso desafio de zerando os pontos cegos. Essa etapa realmente foi uma maratona. A arquitetura cognitiva ela é muito rica em termos de conceitos, em termos de modelos mentais, então é importante abordar com bastante carinho e não esquecer de nada, para que vocês possam compreender o contexto completo, né? A gente não podia deixar de fazer isso. Então, nas próximas semanas, a gente vai estar publicando novos temas, novas etapas, e é importante que vocês façam assim uma recuperação de todas as publicações que a gente fez anteriormente, de todas as partes, para que vocês possam estar alinhando todo o nosso programa, né? Possam estar entendendo tudo que a gente vai estar falando em termos do nosso desafio, ok? Qualquer dúvida, por favor, liguem para a gente, consultem nosso site, mandem e-mail, não fiquem aí guardando nada, ok? A gente vai estar disponível para vocês.